Olá, meus amores! Pra quem não me conhece, eu sou Tuane Beatriz e tá começando mais um vídeo no canal. Oi, gente! Tudo bem com vocês? Tô aqui hoje pra poder contar um pouquinho pra vocês da minha gestação de gêmeos, né? Eu fui mãe aos 21 anos, o que eu passei, as dificuldades, as dores, de como que foi ser mãe nova, porque pra mim foi nova. Mas antes de começar o vídeo, de eu estar contando pra vocês, se inscreva no canal se você não é inscrito, ative o sininho de notificação e deixe seu like. Gente, então, quando eu descobri que eu tava grávida, foi um choque pra mim. Eu tava me formando ainda, tava fazendo técnico normal. Tava faltando um mês pra minha formatura, quando eu descobri que eu tava grávida. Eu tava sentindo alguns enjoos, tava passando um pouco de mal, e uma amiga minha falou assim: você tá grávida? E eu falei: não, eu não tô grávida, não faz sentido. Porque assim, a minha menstruação tinha vindo um dia e bem pouco. E parou, e eu tomava remédio. Ela falou: você tá grávida? Eu falei: não tô grávida. Ela falou assim: você tá. Eu vou comprar um teste e você vai fazer. Eu falei: ok, eu posso fazer. Nisso, eu já tinha menstruado nesse um dia e não tinha nem dado um mês pra poder menstruar novamente. E ela falou que eu já tava estranha, que eu tava passando muito mal. E ela comprou. Eu tava trabalhando, comprou, eu fiz no trabalho. E na hora, deu um pontinho só. E nisso eu falei pra ela assim: viu, não deu nada, pode ir lá pra você ver. Quando ela entrou, ela viu e saiu pulando, gritando de alegria. Eu não entendi, porque até então, quando eu saí, tava um tracinho, né? Isso ela pegou e falou que eu tava grávida, que tinha dado 2 tracinhos. Eu vou até deixar a foto pra vocês aqui. Não acreditei, eu fiquei assim meio que inconformada. Eu, como assim? Pô, mas eu tô formando agora, tô começando agora. Na minha cabeça já ficou assim uma loucura, um misto de sentimento. Eu assustei e contei pra minha tia, liguei pra ela e falei assim: tia, isso é positivo? E mandei a foto. Aí ela pegou e falou que sim. E nisso eu fui e tive que contar pra minha mãe. Aí eu fui, mandei a foto pra minha mãe. Aí minha mãe ficou assim, meio que feliz, mas ao mesmo tempo preocupada. Mas não me xingou, não falou nada. E só falou que eu tinha que cuidar. E eu chorei muito, eu fiquei muito assim, desesperada. Porque eu não imaginava naquela hora. Eu tinha alugado um vestido pra formatura, tava, nossa, com a cabeça em formatura, entregar o PCC, né, de conclusão de curso lá. Então, assim, gente, eu tava focada nos estudos. Mas beleza, passou o susto. Eu não tinha contado pra Felipe ainda, não tinha contado. Eu tava me preparando ainda pra falar pra ele. Chegou o dia da minha formatura, o vestido não cabia em mim. Já começou por aí. Não cabia em mim. O Felipe tinha comprado pra mim o meu colar pra eu usar na formatura. E eu lembro certinho, eu tava em casa, eu morava sozinha. E ele chegou todo assim de terno, bonito, todo arrumado, e foi colocar o colar em mim, na frente do espelho. Aí eu fui, virei pra ele e falei assim: eu tenho que te contar uma coisa. Aí ele foi e virou assim: você tá grávida? Eu já sei. Aí eu falei pra ele: não tem graça de te contar as coisas, você já sabe. Aí ele falou assim: eu já sei. Aí ele foi, me abraçou, me beijou, porque assim, ele disse que já sabia, não sei como ele sabia, mas ele já sabia. Mas beleza. Aí a gente foi pra formatura, eu tava muito ansiosa pra formatura, eu tava muito assim nervosa, acabou que a gente nem falou muito sobre esse assunto e já fomos de uma vez. A gente saiu da formatura, foi comer, aí a gente tocou no assunto, aí a gente começou a falar sobre isso, né? Eles começaram a brincar sobre o assunto, tava eu, minha mãe, minha amiga e ele. Aí beleza. Eu só não me recordo a data, eu vou olhar nas fotos, que eu descobri que era gêmeos. Mas eu lembro que foi meu primeiro ultrassom com 12 semanas. 12 semanas de gestação. Eu fui bem plena pro médico fazer o exame. Cheguei lá, deitei, tudo tranquilo. O médico foi, me examinou e falou pra mim assim: vamos ver aqui como que tá os bebê. Eu, os bebê? Os bebê? Aí ele: tem um aqui. Aí eu, o quê? Aí ele: mais de um bebê, você não sabia? Eu falei: não, é meu primeiro ultrassom. Aí ele: nossa, eu não sabia, desculpa, vamos ver então, mamãe.
e foi, me examinou, falou assim, aqui tem um, aqui tem outro. Calma, vamos ver se tem mais um. Na hora que ele falou mais um, já fiquei tipo, meu Deus, o que eu vou fazer da minha vida? Eu fiquei tipo, como assim, velho? 3 filhos? 4? Porque ele tava falando que, como ele tava falando, eu achei que tinha muito, né? Aí eu, misericórdia, Senhor. Não consigo nem cuidar de mim direito. Como assim, 2? E o cara me apavorando porque eu achei assim... Como ele não sabia que eu não sabia que era mais de um bebê, ele começou a falar, vamos ver se tem mais um. E falou assim, não, é só 2, mano. Aí eu já fiquei mais calma. Mas assim, eu fiquei muito tensa na hora. E ele examinou, ouviu o coraçãozinho, tava tudo certo com os bebês. Porém, eu saí de lá com a minha perna mole, gente. Mole, chorando. Não sabia se era de emoção, se era de desespero, porque a gente recebeu uma notícia dessa assim de cara. Você vai ser mãe de 2. Você vai ser mãe de 2. Tipo, como assim? Então, eu fiquei assim, num misto de sentimento. E liguei pra minha mãe na hora, porque a minha mãe, ela também é gêmea, entendeu? Então, assim, é da parte da minha mãe isso. Só que a minha mãe é gêmeas de placenta separada. Os meus são de uma placenta só e 2 bolsas. São monodi. São idênticos. Então, assim, eu liguei pra ela desesperada. Falei, mãe, é gêmeos, mãe. Minha mãe nem deu atenção porque eu falei. Ela só ouviu gêmeos e já começou a pular, gritar, contar pra todo mundo que tava perto. É gêmeos, é gêmeos, é gêmeos. E me deixou na ligação. E eu, tipo, mãe. E, tipo, ela nem aí, né? Ela tava toda feliz. Aí eu cheguei em casa. Porque assim, a minha família, quando descobriu que eu tava grávida, já falava assim, ai, vai ser 2, vai ser 2. Mas nunca passou na minha cabeça que poderia ser 2, entendeu? Pô, minha mãe é gêmea, mas daí, né? Por que eu vou ter? Não é assim. Eu achava muito difícil acontecer isso, mas aconteceu. Chegou, a gente contou pra Felipe também ficou assim bem surpreso, ele não tinha muita reação, ele não sabia se ele ria. Ele só me abraçou e beleza. Vou deixar pra vocês a fotinha também aí do ultrassom, que aparecia as 2 cabecinhas do neném. E nisso, gente, até aí tava 1000 maravilhas. Eu fiz meu primeiro ultrassom. Aí numa consulta de pré-natal, a doutora Raquel falou pra mim assim, você tá estranha, eu vou te examinar, porque eu falei pra ela que eu tava com umas dores e ela foi e me examinou. Eu tava com 3 meses. Quando ela me examinou, eu tava com dilatação, com 1 dedo de dilatação, com 3 meses. E ela foi, mandou pra uma sala pra fazer um exame de colo do útero. E eu fui na hora, já fiz o exame e a doutora que fez o exame em mim me chamou ela. E a doutora chamou o Felipe no particular. Eu falei, tem alguma coisa estranha. O Felipe me levou embora e falou assim, a doutora pediu pra mim conversar com ela, te levar e voltar pra falar com ela. Eu falei, eu vou junto? Ele falou assim, não, você vai ficar em casa. Eu falei, eu vou junto. E fui. Só que eu fiquei no carro esperando e ele foi lá dentro falar com ela, porque a doutora não queria que eu estivesse lá. Chegando lá, a médica falou pra ele, o mínimo que tinha que estar o colo do meu útero era 2,5 e o meu tava 0,8. Resumindo, tava com o colo do útero baixo, colo curto e ganhar meus neném, no caso perder, porque não tinha chance de sobreviver com 3 meses. E ela falou pra Felipe que não dava uma semana pra eu perder os bebês. Só que ela falou pro Felipe assim, olha, eu atendo numa cidade em São Paulo, eu peço que vocês vão pra lá, pro alto risco, porque aqui a cidade é pequena, a cidade que a gente morava, no caso, era pequena e não tinha muito leito de UTI e talvez precisaria. E ela falou, eu te aconselho a ir pra uma outra cidade, que eu também atendo lá, e lá tem mais recursos e tal. O Felipe só chegou pra mim, ele não me contou isso. Ele só falou assim, arruma as suas malas e arruma as malas do bebê. Tinha muita coisa, eu tava de 3 meses ainda, eu não sabia o sexo, eu não sabia nada. O Felipe começou a trabalhar e eu ficava em casa só. Foi muito sofrido pra mim passar sozinha, que eu tinha que ficar de repouso absoluto. Ela falou assim que eu não podia levantar, não podia fazer esforço, não podia ficar andando. Resumindo, eu ficava deitada o dia todo deitada naquela cama. Gente, era uma agonia tão grande. Levantava uma vez no dia e tava colocando o Ultragestan e tava tomando ele também, colocando e tomando, de segurar. Mas ela falou o Felipe perguntou a ela assim, doutora, não tem nada que a gente pode fazer? Ela falou assim,
Não, pelos médicos não. Se você acredita em Deus, confia nele, porque só ele pode fazer um milagre. Então a gente confiou, sabe, em Deus e entregou nas mãos dele. Mas eu não sabia ainda, o Felipe não tinha me contado. Só que eu sabia que tinha alguma coisa errada. Lógico, a gente não é boba. E ela me deu o exame que eu tinha feito e eu pesquisei, a gente, né, esse Google, hoje em dia eu pesquisei e fiquei sabendo sobre tudo que estava acontecendo comigo. E a minha cabeça, a gente ficava assim, tipo, mil coisas passando, porque eu não queria perder meus filhos, mas eu não queria que nada acontecesse comigo também. Então eu ficava assim muito triste por não ter minha mãe, não ter ninguém perto, porque eu tava longe e eles trabalhavam, então não podia estar comigo todo dia. Falava só pelo telefone, chorava muito. Gente, eu fiquei muito depressiva, eu chorei muito, porque eu não aguentava de dor, era muita dor que eu sentia também. Ia pro hospital com dores, os médicos falavam: a gente não pode fazer nada, seus filhos não podem nascer agora, se nascer agora morre. Tipo, eles eram escroto demais, sabe? O modo como eles falavam com a gente, tratava a gente assim, era horrível.